Uma mulher embarcou em uma extraordinária jornada de fé com seu marido, deixando sua terra natal para cumprir a vontade de Deus, apesar de sofrer por muitos anos por sua incapacidade de ter filhos. Ela realizou seu sonho de toda a vida aos 90 anos quando Deus a abençoou com a gravidez. Claro, estamos falando de Sara. Sara foi a esposa de Abraão e a mãe de Isaque. Sua história é relatada no Velho Testamento, especificamente no livro do Gênesis. O nome Sara é hebraico e significa princesa. Antes de ser chamada de Sara, a esposa de Abraão era conhecida como Sarai. O significado deste nome é um pouco controverso, mas se for de origem hebraica, também significa princesa. Alguns intérpretes sugerem que, diferente de Sara, Sarai pode carregar um ênfase específica, sugerindo minha princesa. No entanto, se o nome Sarai for derivado do acádio, seu significado poderia ser rainha. É amplamente acordado entre os estudiosos que este nome estava associado à idolatria prevalente na Mesopotâmia. Se o nome Sarai de fato tiver raízes acádias, ele corresponde à consorte feminina de Sim, a divindade lunar adorada na cidade de Ur. No entanto, é importante notar que, como parte da aliança de Deus com Abraão, ambos os seus nomes foram mudados. Abrão se tornou Abraão e Sarai foi renomeada Sara. A história de Sara ganhou destaque porque ela era a esposa de Abraão, o principal patriarca dos israelitas. Sara era aproximadamente 10 anos mais nova que Abraão. A Bíblia também revela que, além de ser a esposa de Abraão, Sara era sua meia-irmã, por parte de pai, sendo apresentada como filha de Terá no capítulo 20, versículo 12 do Gênesis. Essa informação levou a muito debate acadêmico sobre sua interpretação correta. Alguns argumentam que Sara era filha adotiva ou talvez neta de Terá, enquanto outros defendem que ela era sua filha biológica e, portanto, meia-irmã de Abraão. A maioria dos estudiosos do Velho Testamento cristão interpretam que Sara era de fato filha de sangue de Terá e, portanto, meia-irmã de Abraão. É crucial notar aqui que a lei que proibia esse tipo de relacionamento não existia na época de Abraão, sendo decretada séculos mais tarde para os israelitas. Portanto, no contexto da época de Abraão, tal união era bastante comum. Quando Deus chamou Abraão, Sara o acompanhou, partindo com ele de Ur dos Caldeus, passando por Harã e finalmente se estabelecendo na terra de Canaã. A mudança de nome de Sarai para Sara ocorreu quando ela tinha 90 anos. A história de Sara e Abraão continua no Egito, onde, devido a uma fome na terra de Canaã, o casal buscou refúgio, evento documentado no capítulo 12 do livro do Gênesis. Nessa época, Sara tinha entre 65 e 66 anos de idade. Apesar da sua idade avançada, Sara era extraordinariamente bela, o que levou Abraão a temer por sua vida e pedir que ela se apresentasse apenas como sua irmã no Egito. A beleza de Sara atraiu a atenção tanto dos egípcios quanto dos príncipes do faraó, a ponto de o próprio faraó se sentir atraído por ela e convidá-la para entrar em seu palácio. No entanto, Deus infligiu punições ao faraó e sua casa por causa de Sara, o que levou o faraó a convocar Abraão e confrontá-lo sobre ter ocultado o fato de que Sara era sua esposa. Consequentemente, o faraó devolveu Sara a Abraão e instruiu-os a deixar o Egito. Aproximadamente 2 décadas depois, outro incidente semelhante ocorreu quando Abraão voltou a esconder a verdade sobre Sara ser sua esposa, enquanto estavam na terra de Gerar. A Bíblia relata que Abraão disse a Abimeleque, o rei de Gerar, que Sara era sua irmã, omitindo a informação de que ela também era sua esposa. Como resultado, Abimeleque tinha a intenção de tomar Sara como uma de suas esposas. No entanto, antes que Abimeleque pudesse estabelecer qualquer relacionamento com Sara, Deus o advertiu em um sonho de que Sara era a esposa de Abraão. Deus também disse a Abimeleque que se ele não devolvesse Sara a Abraão, sua casa enfrentaria graves consequências. Como consequência, Abimeleque confrontou Abraão, questionando-o sobre seu comportamento enganoso e o ocultamento de seu relacionamento conjugal com Sara. Depois disso, Abimeleque devolveu Sara a Abraão e lhe deu ovelhas, gado e servos homens e mulheres, possivelmente como uma forma de reparação pelo agravo. Esse evento aumentou ainda mais a riqueza de Abraão. Vale notar que Abraão e Sara viviam entre pessoas pagãs antes de receberem seu chamado divino. De acordo com as leis mesopotâmicas da época,
Uma esposa que também era irmã, gozava de um status social mais elevado, e o vínculo do casamento era considerado ainda mais sagrado, de acordo com os textos do Nuzi. Sara era estéril, uma condição que lhe causava grande tristeza. Quando Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, Sara ficou desesperada para dar-lhe um herdeiro. Nesse contexto, Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva pessoal, Hagar, uma jovem mulher egípcia a serviço de Sara. Ao fazer isso, Sara estava seguindo um costume amplamente aceito na antiga Babilônia, amparado por um código legal que afirmava que uma esposa estéril deveria providenciar uma mulher para dar filhos a seu marido em seu lugar, tipicamente uma serva. Embora Sara tenha usado esse código legal para facilitar seu plano de dar um herdeiro a Abraão, ela também seguiu as leis mesopotâmicas quando repreendeu severamente Hagar por mostrar desrespeito. Leis como as de Orname e o Código de Hammurabi protegiam a primeira esposa em tais cenários. No entanto, quando Sara tinha 90 anos, ela recebeu uma promessa divina de que ela conceberia um filho e se tornaria a mãe de nações. A Bíblia relata um dia em que Abraão recebeu uma visita divina e ele pediu a Sara que preparasse alguns bolos para seus convidados celestiais. Mas ao ouvir a profecia de que ela ficaria grávida, Sara riu em descrença, considerando a ideia de gravidez em sua idade avançada como impossível. Mesmo que Sara negasse que sua risada fosse uma forma de zombaria, Deus sabia de suas verdadeiras intenções. Sara foi repreendida pelo Senhor e aprendeu que nada é impossível para Deus. Sua dúvida foi, portanto, substituída pela fé. Sara foi rejuvenescida e deu à luz a Isaque, o filho através do qual o pacto de Deus com Abraão seria cumprido. Após o nascimento de Isaque, Sara teve conflitos com Ismael e Agar durante a celebração do desmame de Isaque. Sara notou que Ismael zombava de seu filho e, furiosa, exigiu que Agar e Ismael fossem enviados embora, garantindo assim que Isaque não tivesse que dividir sua herança com seu meio-irmão. No entanto, embora Sara tivesse agido de acordo com as leis mesopotâmicas em instâncias anteriores envolvendo Agar, sua exigência pela expulsão de Agar e Ismael contradiziam essas leis. Na realidade, Abraão amava Ismael, havia-o reconhecido legalmente como seu filho, e os códigos legais da época proibiam expulsar um filho primogênito nascido de uma serva. Agar e Ismael deixaram a casa de Abraão, mas Deus consolou Abraão e o assegurou de que cuidaria de Ismael, pois ele também era seu descendente. A história de Sara na Bíblia conclui aos 127 anos de idade, quando ela foi enterrada por Abraão no túmulo de família que ele havia comprado em Macpela, perto de Hebrom. Interessantemente, Sara é a única mulher na Bíblia cuja idade ao morrer é documentada. Além do livro do Gênesis, Sara é mencionada no capítulo 50 e 1 do livro de Isaías como um símbolo de confiança em Deus e como aquela que deu à luz ao povo de Israel. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo a referenciou em 2 ocasiões distintas em sua carta aos Romanos, retratando a esterilidade de Sara como um desafio à fé de Abraão e incluindo o casal entre aqueles cuja fé foi considerada justiça. Então esta é a história de Sara na Bíblia, que conta e nos mostra a sua trajetória ao longo de sua vida. Sara foi esposa de Abraão e acreditava que não teria filhos por ser estéril, mas Deus mudou a sua situação. Mesmo no início, Sara não acreditou que teria filhos, mas depois ela acabou percebendo que Deus fez um milagre em sua vida, e então ela teve fé e acreditou. Nos conte nos comentários se você sabia da história de Sara. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Obrigado e até o próximo vídeo.